Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, a título de curiosidade, um programa que eu realizei, onde eu faço a integração de planilhas eletrônicas, no caso aqui usando o LibreOffice, com o Octave, né, e com o Calfem, que é um programa para elementos finitos de código aberto, que também roda em Octave. Aqui tem as funções dele. Então, na verdade, você programa, né, para fazer a análise. Né? Então, ele vem com funções prontas, né, para análise em elementos finitos de diversos tipos de estruturas. Tá? Elementos de barra, elementos planos e acredito que até elementos sólidos. Vamos aqui, então, na pasta da aplicação, deixá-la ativa. Então, basicamente, como é que funciona? É a parametrização de uma treliça, tá? O programa parametrização de treliças. São treliças compostas por perfis enrijecidos ou enrijecidos, tá? De chapa fina, né? Seria o steel frame. Então você tem aqui configuração do vão, altura da treliça, o ângulo mínimo ou o ângulo e o ângulo máximo para que o programa possa parametrizar e modular essa treliça, né? O ângulo mínimo aqui é bastante importante, que é por onde ele vai iniciar as verificações e a modulação da treliça, tá? E aí você tem aqui também o número de travamentos intermediários no banzo comprimido. Aqui é um programa específico para treliças biapoiadas, tá? Você tem aqui então o aço, espessura de revestimento para o cálculo das características geométricas da seção. Aqui você pode escolher então as seções, né? Então o tipo de perfil. Vou deixar aqui esse 140 por 40. O último aqui eu vou passar para 40 também, para ficar tudo igual. A gente simular isso depois no trame, tá? Então temos aqui 140 por 95, estão todos com 0,95. Tá. Conforme você escolhe aqui o perfil, é uma lista que pode ser ampliada, né? Então podemos ampliar aqui mais perfis. Então elas vão aparecer aqui a lista e aqui tem as dimensões, né, que são lidas pelo programa em Octave, tá? Então a gente tem aí dois limites para verificação, tá? O limite de flash e o limite de resistência, tá? Então, estados limites de serviço e estados limites últimos, tá? Então, aqui você configura a flecha, né? No caso aqui eu estou configurando L sobre 250, o incremento de carga, né? Que o programa vai rodar. Quanto menor esse incremento, então, com mais precisão ele vai obter a carga compatível, né? Para gerar essa flecha e também a carga máxima resistida pela treliça, considerando, já fazendo análise de dimensionamento das barras. Tá? Aqui você configura a porcentagem de tração resistida pelas barras, tá? Em função do modelo de ligação. Então aqui eu estou deixando 100% para os banzos e 40% para os diagonais e montantes, só a título de exemplo. Bom, então basicamente é isso que se configura na planilha, na interface. Né? Então eu uso a planilha como uma interface e depois salvo, né, esses dados aqui, então são salvos. Você tem que sempre salvar a planilha, né, sempre qualquer modificação. E aí, no Octave, né, eu vou rodar aqui então o programa. Então vou rodar aqui o CalTrus, que ele vai fazer a leitura dos dados, vai processar, e aqui eu tenho já os resultados. Então veja que eu tenho aqui todas as características, né, do número de painéis que ele definiu, o ângulo da diagonal, no caso acabou sendo o mínimo mesmo. Aqui o vão foi de 300, né? Os perfis selecionados. Né? Aqui eu tenho, né, a flecha, então o limite é 1,20 e a carga, né, a carga máxima característica, né, que gera essa flecha de 1,2 centímetros é de 20,3 kN por metro. Seria a carga equivalente na treliça, né? Então, e a carga nodal equivalente então a 6,09 kN por nó, né, no banzo superior, tá? Então a gente vai simular isso aqui para ver se esse 1,20 atende mesmo. Então essa é uma coisa. Depois ele vem com a parte de dimensionamento, a parte dos estados limites últimos. Então aqui eu consigo ver a carga que eu consigo aplicar em função da resistência. Veja que em função da resistência é um pouco menos. Ó. A máxima carga de cálculo é de 6,8 kN por metro contra
20,3, né? Então o problema no perfil aqui está sendo o dimensionamento. Ó. E aí a carga nodal equivalente de 200 kg por nó, 2,04 kN. Tá? Nenhuma mensagem de erro na análise, né, do dimensionamento do perfil. Né? Vamos então verificar no trame qual vamos verificar a carga da flecha, né, primeiro. O programa ele gera um DXF, eu vou abrir ele aqui no QCAD. Aqui está a treliça. Deixa eu configurar as dimensões. Aqui no QCAD mais, vou aplicar e vamos dimensionar aqui. Colocar as linhas de dimensões. Bom, aqui 300, né? Aqui é o vão. Deixa eu aumentar um pouco essas dimensões. Então tá lá, 300. A altura tinha sido, acho que 30 centímetros, né? Com 3 metros. E a diagonal, ó, exatamente os 45 graus, tá? Nesse caso, né? A gente tem 10 módulos. A largura do módulo, do painel, né? 10 painéis com 30 centímetros de altura, porque é 45 graus, obviamente. Tá? Então ele gera aqui um DXF. Essa geração de DXF ainda vou. A ideia é ainda melhorar o nível de detalhamento, né? Já com cotas e tudo mais, para não ter que estar não ter que estar cotando e tudo. Dar aqui a espessura dos perfis, o nome, né? Depois vou gerar um DXF um pouco mais completo. Tá? Então é a única parte do programa que ainda precisa de mais algum trabalho. Deixa eu entrar aqui no trame. Vou mostrar para vocês. Vamos fazer a análise da treliça no trame. Então essa treliça aqui. Está desenhada em centímetros. Só importar. Não quero salvar o projeto anterior, está lá. Os 3 metros com 30 centímetros. Né? A altura é pequena, né, da treliça. Eu vou pegar aqui F4, já vou criar aqui os apoios, um apoio fixo aqui. Deixa eu desligar essa grade. Então tá aí a trelicinha. O perfil a gente viu que era o de 140 por 40 por 12, né? Por 0,95. Deixa eu ver se eu tenho ele no trame. A gente já atribuir aqui ao grupo treliça aqui, ó, que ele cria um grupo só. Como eu coloquei todas as barras iguais, então vai ficar mais fácil. Eu já fiz isso de propósito para ficar mais fácil aqui no trame, tá? Mas a vantagem da parametrização é exatamente você ter aí poder configurar perfis diferentes. Então a gente tem aí, deixa eu ver se eu tenho o enrijecido de 140 tem por 39, né? Deixa eu criar então aqui o 40 por 12 por 0,95. 40 por 12, 0,95, vou adicionar. Vou aplicar então em todas as barras, o aço é A36 mesmo. Tá aí. Estou deixando o aço A36 no caso aqui, tá? Porque o modo de elasticidade não vai mudar. Vou rotular aqui todas as barras. Deixa eu selecionar todas aqui, rotular. E eu vou mudar o método de análise. Não, vamos aqui em ações primeiro. Caso 2, vamos verificar aqui a flecha, né? Vamos ver se está batendo lá com a análise do programa, né? Qual que é a carga nodal equivalente? É de 6,09. Obviamente que os nós de extremidade terão metade disso, tá? A carga total de 20,3 kN por metro, tá? Então 609 aqui. F4, vou selecionar aqui todos esses nós. Carga nodal menos 6,09. Atribuir a todos, está lá. Agora eu vou pegar as duas de extremidade, as duas barrinhas, e vou colocar 3,045. Menos 3,045, tá? Que é metade do 609. Tá lá.
Não vai fazer muita diferença para a flecha, mas vamos em frente. Nessa flecha aqui está incluso o peso próprio, tá? Então aqui no cálculo da flecha, né, no estado limite de serviço, né, essa carga aqui já é considerando também o peso próprio da treliça, tá? No estado limite últimos, não, né? Aqui foi considerada uma carga de cálculo máxima, né? Aí, incluindo aí, depois teria que incluir o peso próprio, tá? Veja que também aqui no estado limite últimos são dados aqui as máximas tração e compressão, tanto para banzo inferior, montantes e diagonais, né? Para as barras, aqui é a resistência, né? No caso aqui, resistência de tração. Depois tem a solicitação de tração para cada grupo, né? A máxima tração no banzo inferior, montantes e diagonais, a normal de compressão resistente e o normal de compressão solicitante, tá? Então, o programa, na verdade, ele acaba limitando essa carga, né, máxima que pode ser aplicada na treliça, com base no menor carregamento aqui, na menor resistência, né, aquela que é acusar primeiro, né? Então, ele faz um processo iterativo até que uma dessas resistências seja atingida, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, antes de fazer a análise, vamos alterar o modelo de análise para o processo de Jacobi aqui, tá? Iterativo de Jacobi, para resolver aí as singularidades nas rótulas que eu apliquei, tá? Vamos ver aqui a flecha para o caso flecha isoladamente. Vou ligar aqui o F3. Estamos com uma flecha aqui, ó, só ela isolada, né? Aqui, ó, 1.2, ó, 1.20.040.2047. Mas veja que bateu com análise, né, de 1,2 com o limite de flecha que é de 1.2, né? Tá bom? Tá? Vamos ver como é que ficaria se eu mudasse, por exemplo, o ângulo mínimo aqui da minha diagonal, né? Passar para 30 graus. Vamos ver quantos módulos a gente teria e quais seriam os limites aqui quais seriam os valores de carga limite, né? Então vamos entrar aqui novamente no Octave, calcular a treliça, lendo arquivos de dados, processando. É bem rápido, tá? Ainda porque eu coloquei uma pausa aí no processo para poder você ter tempo de ver aqui o processamento. É óbvio que estruturas maiores, né, o tempo pode aumentar. Veja que agora a gente tem aí, né, o número de painéis diminuiu. Agora são 6, eram 10, né? Se a gente for lá ver o DXF, deixa eu fechar isso aqui sem salvar e abrir novamente, né? Então veja que agora eu tenho um número menor de painéis, né? Olha, a carga de resistência, por incrível que pareça, aumentou um pouco, ó. Consegui chegar aqui em 7.3. Porém, a carga da flecha diminuiu, ó, 18.8. Tá? Na resistência, né, a gente teve um pequeno acréscimo aqui. Ó, tá? Eu vou diminuir um pouco mais aquela diagonal. Vou colocar aqui 20 graus, bem exagerar aqui. Vamos lá, Calculus. Agora caiu, voltou a cair, ó, tá? Então, um determinado, eu tenho quantos painéis? Agora eu tenho 4 painéis, ó, tá? E a carga voltou a cair. Vamos ver como é que ficou a geometria da treliça. Ó, 4 painéis, porém agora a carga que eu posso aplicar, né, por metro equivalente é menor, tá? Tanto para resistência, vamos ver aqui para flecha também. Ó, quanto para flecha, ó, a carga por metro que eu posso aplicar também é menor, tá? Passou para 16, né? Então foi caindo, né? Conforme eu fui diminuindo o ângulo da diagonal, foi reduzindo a carga, né, a carga que eu posso aplicar, né, para obter os mesmos 1,20 centímetros de flecha, tá?
Em resistência teve aí para 30 graus uma pequena melhora, mas depois para 20 caiu novamente a carga por metro, tá? Tá 6,30 aqui, ó. Voltando lá para 30, o ângulo mínimo, né, vai aumentar para 6 painéis, né? E a carga aumentou um pouquinho, ó, né, de 6 e alguma coisa para 7,30, tá? Então é isso que eu gostaria de mostrar nesse vídeo para vocês, tá? Um grande abraço e até um próximo vídeo.